e eu fico muito grato, muito feliz. Ela se chama Rosiane Carvalho, fonoaudióloga, especialista em gerontologia e vai estar falando de um assunto importantíssimo, de uma relevância, principalmente dentro desse grupo de pessoas idosas, que é a perda auditiva e as suas consequências. Então eu queria desde já dar as boas-vindas para você, um bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos que estão aqui presentes conosco. Eu quero agradecer mais uma vez por poder contribuir, não é, com esse tema realmente de grande relevância. E a Audivida Aparelhos Auditivos, ela fica feliz em ser patrocinadora desse programa. Um programa que a gente acredita que a pessoa idosa, ela tem um protagonismo em sua história, Sim. no seu dia a dia, então a gente que acredita nisso. Esse programa vem contribuir muito para isso. Opa, isso a gente fica feliz, viu? Muito feliz. Muito obrigado pela Por sua nada. participação e acreditar no projeto. Você empresário, você que gostaria de patrocinar o programa Maturidade no Ar, vocês que são do segmento da maturidade, nós estamos em busca de grandes patrocinadores. Ajudem-nos, porque a gente precisa manter o programa vivo e esse programa é de uma grande importância para todos nós, não só para os idosos, mas para os familiares. Olha, eu queria mandar um abraço para a minha colega de trabalho, Karina Santos, que terminou o programa Evolução, foi maravilhoso. E logo depois do programa Maturidade no Ar, nós vamos ter para você com a simpática e alegre Daniela Bacelar. E mais tarde também com a nossa amiga Lidiane com o programa de atualidades legal às 17 horas. Vai ser muito bacana, não perca. Você que está ligando o rádio, você que está participando, você pode e deve participar ligando para o número 719 9983 8544. Repetindo, 999 838544. Ou se preferir, entra lá no Facebook, na busca, coloca Rádio Joia e você vai assistir o programa ao vivo e vai poder também interagir, participar. Vocês também podem assistir todos os programas já realizados através do YouTube, colocando lá programa Maturidade no Ar e você vai ter uma oportunidade de ver todos os programas. Opa, que legal, olha quanta coisa nova. A Rádio Joia cada vez mais se atualizando e modernizando, isso é muito importante. Vocês também têm um aplicativo do Rádio Joia pelo Google Play. Ok, então vamos lá, vamos que interessa. Eu quero te dizer que eu tô aqui bombando, viu, diretor? Cheio de mensagens, eu não aguento mais. Gente, que bom, muito obrigado, a audiência tá ótima e que continue assim. Vamos lá, eu gostaria de saber de Rosiane, né, uma pergunta assim, básica. Toda pessoa idosa terá perda auditiva? Então, Wagner, essa é uma pergunta que todo mundo faz, não é? Inclusive, uma vez eu fui dar uma palestra e a pergunta era exatamente essa: se todo idoso vai ter perda auditiva. Então, a literatura fala como tendo uma perda auditiva proveniente do processo do envelhecimento, não é? Então, a presbiacusia. Que nome difícil. É, a presbiacusia. Só que aí tem outros autores que também eles falam o seguinte, que acompanhando pessoas idosas, nem todos terão perda de audição. Sim. Nem todos têm a perda de audição. Então, eles dizem que a perda auditiva podendo ter no processo do envelhecimento, mas não que é uma perda auditiva que todo idoso vai ter. Sim. Tá? E ela vem também, ela traz uma carga, porque ela traz um conjunto de fatores que podem levar à perda auditiva e que é mais percebida na pessoa idosa. Entendi. Porque aí você leva na sua juventude, Sim, claro. no processo de adulto, e só quando está idoso é que vai sentir as alterações maiores, e aí a gente percebe que o idoso tem mais uma procura por essa questão. Ou seja, é um histórico de vida que vai se acumulando Também. e que isso se repercute na vida, na fase idosa. Isso. Eles falam o seguinte, a literatura também fala que não consegue isolar, né, alguns autores falam que não consegue isolar a perda auditiva na pessoa, sendo do processo, a presbiacusia como processo do envelhecimento, porque teria que afastar todos os outros problemas de saúde que poderão ter relação e influenciar na perda de audição. Por isso que alguns falam que é difícil dizer que a perda de audição, presbiacusia, é
na pessoa idosa. É verdade. A Até perda da porque audição do idoso. eu fui funcionário do Polo Petroquímico muitos anos. Sim. E você sabe que ali são fábricas, indústrias. E eles Isso. têm um cuidado muito importante em relação à prevenção, né? Sim. Porque os ruídos são muito altos, né? Isso. Então, a perda auditiva ela também pode se iniciar na fase jovem. Então, a gente chama isso de perda auditiva ocupacional, Sim. não é? Porque aí a pessoa está exposta a uma intensidade de ruído elevada que não é permitido para o ouvido humano só através de proteção, e muitos não usam. Mesmo a empresa, mesmo a fábrica, mesmo a indústria, ela fornecendo o EPI, que é o equipamento de proteção individual, ele não usa, ele faz de colar, Sim. não é? Ele retira quando vai falar com um amigo que não pode fazer isso, e acontece a perda de audição. Então, um dos fatores é a ocupacional, mas também tem a questão do lazer. Isso. O lazer também interfere. Então, a intensidade a que a pessoa é exposta ao lazer, à música, ao som elevado, ele também vai levar a uma perda auditiva que você só vai perceber ou só vai estar mais atento quando você chega na fase da maturidade. E esses fatores que podem contribuir para essa perda auditiva na pessoa idosa? Então, Você poderia enumerar alguns sim. de uma forma até assim mais frequente, né? Sim. Quais são eles? A primeira, especialmente no homem, que acomete mais a população masculina, não é? É a ocupacional. Esse é o ponto. Sim. Não é? Porque ele está mais exposto ao seu trabalho e a eventos de ruído elevados. Outra coisa é a questão do lazer. Sim. Né? A música elevada, o carro do som. O carnaval. O carnaval, que ali ultrapassa os decibéis permitidos. Sim. Embora a Sucom esteja lá medindo, mas às vezes o trio elétrico, ele ultrapassa, não é? Esses sons. Então, ali mesmo no carnaval, você já pode sair com um zumbido, não é? Um barulhinho no ouvido e uma baixa na audição, podendo recuperar ou não. E aí vem outros fatores, como a saúde, hipertensão, diabetes. Já tem estudo relacionado que você também poderá contribuir para você ter um prejuízo na sua audição. Então, essas patologias também seria mais um dos fatores para contribuir pela perda auditiva. Isso, na pessoa idosa. Então, por isso que é tão difícil separar se você não tem nenhum outro fator de saúde que contribuiu para essa queda na audição na maturidade. E hoje é muito comum, né, a gente ouvir os carros, principalmente nos bairros, o som que eles colocam no carro parece que custa mais caro até do que o próprio carro, né? Exatamente. Então aquilo ali, além de contribuir, de ser prejudicial para quem está no carro, ele ainda consegue atingir aquela comunidade em torno dali. Exatamente, né? Wagner, porque o carro ele ultrapassa os decibéis permitidos para que não aconteça uma perda de audição. Se ele ultrapassa esses decibéis, por exemplo, uma pessoa que é exposta a um ruído de 80 decibéis, ela pode estar a 85, mas com proteção nos ouvidos. Claro. Um carro, ele ultrapassa ou chega a isso e a população não está com os ouvidos protegidos. Exatamente. Nem ele, o usuário do carro, não é, o proprietário, nem a comunidade. Então, essa comunidade está exposta a níveis elevados de ruído e vai ter uma perda de audição por decorrência. E tem outro fator. Hoje os jovens usam muito fone de ouvido. O headphone. E esse headphone ele ultrapassa os limiares auditivos, decibéis, que são permitidos. E aí ele vai ter também um prejuízo na audição. Então, cada vez que e tem jovens que passam 6 a 8 horas com headphone o tempo todo. Principalmente quem malha, quem corre. Exatamente. Né? Ou seja, isso já está acumulando possíveis perdas auditivas muito mais cedo do que um processo natural. Sim. Se você não tivesse, vamos dizer assim, vulnerável a esses tipos de ruídos que são expostos em ambientes livres. E é uma exposição e uma perda auditiva irreversível. Sim. Você não tem, eu agora vou deixar de ter exposição ao ruído. Mas se você já tiver uma perda de audição, você vai continuar com essa perda auditiva e só vai associar a outras alterações se você tiver durante a tua vida. E isso tem outros fatores que implicam, que a gente vai estar falando aqui mais na frente, né? Que é a questão social também, a gente vai estar falando. Mas eu diria assim, quais são assim os primeiros sinais auditivos
que nos alertam para a procura de uma ajuda, a procura do fonoaudiólogo, né? Quais são esses sinais? Quando é que você percebe? Você ouvinte, a partir de que momento você percebe que sua mãe está com dificuldade de ouvir? Né? Ela pede para você repetir 2 vezes. Ou então ela fala que você está falando baixo e não é ela que está escutando. Essas frases, elas são muito rotineiras. Não é verdade? É verdade. Esses já É são verdade. sinais de uma Sim, perda auditiva? Sim. Na pessoa idosa tem um fator muito interessante que às vezes o idoso não percebe Sim, que está com a perda de audição. E aí quem percebe são os filhos. sim. Quem mora, né? Quem convive. Quem convive. Geralmente, ou então, se o idoso não convive com ninguém em casa, ele vai assistir uma televisão, uma palestra, e ele aí já começa a perceber. O que acontece? A família traz porque precisa repetir, porque tocou na campainha, não escuta, porque liga várias vezes e não escuta o telefone tocando. Então, esses são os primeiros sinais. Pede para repetir, você acha que sempre fulano fala, que não tem uma boa articulação. Menino, você não fala bem, você fala rápido demais. E aí você cada vez pede para repetir. Ou seja, transfere a responsabilidade, Transfere, né? transfere. Vamos dizer assim. Então, esse é um primeiro sinal. Não está entendendo bem, não está ouvindo a campainha, o telefone toca, você não percebe. Você precisa pedir para repetir. Esse é um dos primeiros sinais que você Sim. já precisa Sim. procurar. Quem tem exposição ao ruído, ele deve fazer uma avaliação, uma audiometria todos os anos. Sim. Uma não é? prevenção, como Uma qualquer prevenção. outro tipo de... Tem empresas que a cada 6 meses eles pedem. Sim, é ao obrigatório. ocupacional, Principalmente a área exposta, fábricas, indústrias, Exatamente, né? eles pedem, tá? Que aí fica fazendo o acompanhamento. Mas quem não tem, percebeu isso, já tem que procurar. Imediatamente tem que procurar um especialista para poder realizar um exame auditivo. Minucioso, para poder ver Minucioso, para essa saber o que questão está da perda. acontecendo. É, isso é muito comum. E o que eu percebo também, Rosiane, é que essa pessoa, não vamos dizer nem o idoso, porque Sim. a perda auditiva, ela tá para qualquer um. Sim. Seja a criança, o jovem, o adulto e o próprio idoso, não é Sim, verdade? sim. Ela tá para qualquer um. E o que a gente percebe é exatamente isso, né? Que muitas vezes quando ele tem a perda auditiva, para ele não ficar fora do contexto social. Por exemplo, eu digo isso com muita segurança porque eu ando muito com idosos. Então a gente está numa mesa jantando e tal, a gente fala determinada coisa e ele confirma com o movimento da cabeça, afirmando, né? Sim. Porque ele está querendo dizer o seguinte, que entendeu. Mas se você perguntar, ele vai dizer que não entendeu, não sabe qual é a pergunta. Isso acontece do tipo assim, vamos comer uma pizza? Ela não gosta de pizza. Vamos. Sim, Aí eu acontece. digo, você viu que eu te perguntei? Sim, Eu acontece. perguntei se você queria pizza. Você disse que queria e eu sei que você não gosta de pizza. Sim, Por que acontece. isso? Por que acontece isso? Então, primeiro eu queria te dizer uma coisa. A perda de audição, ela está em qualquer fase, como você falou, Sim. né? Na criança, no jovem, no adulto e no idoso. É claro que essas fases elas vão ser trabalhadas de formas diferentes, não é? Se uma criança ela já nasce com a perda auditiva, ela vai ter um outro desdobramento sobre a questão da Libras, não é? Sim. Sobre a questão do uso do aparelho auditivo. Quando chega na pessoa idosa, a pessoa idosa, primeiro que ela não percebe que ela tem a perda de audição, ela começa a balançar a cabeça, Sim. que ela está entendendo, Afirmando. mas aí ela não percebeu. Por quê? Porque ela tem um receio de dizer que não entendeu. Entendi. Então, o fato dela dizer, eu não entendi, e a pessoa vai se aborrecer com ela, Sim. aí ela balança a cabeça. Às vezes são coisas que jamais ela balançaria afirmando. Sim. E ela pode fazer isso, tá? Então, ela afirma, porque não quer dizer que não entendeu, Que não tem esse déficit. que não tem essa queda na audição, Exatamente. né? Então, ela balança a cabeça e está tudo bem, e às vezes não entende. O que a gente orienta nesse momento é a família perguntar assim, o que foi que você entendeu? Sim. De uma forma tranquila. De uma forma tranquila, ou então não fazer perguntas simples. Por exemplo, se você vai ou não vai, você quer ou não quer, não.
você quer comer o quê? Isso. Então, quando você pergunta o que você quer comer, ok, você vai permitir que a pessoa tenha entendido e vai te responder, não só balançar a cabeça. E você limita a pessoa também. Limita. E aí já vem outro problema, que é a questão da socialização, da segregação. Sim. Porque ela pode até deixar de frequentar ambientes sociais em decorrência dessa perda auditiva. Pode. Né? Pode sim, porque quando ela começa a balançar a cabeça, e aí ela não quer perguntar, porque as pessoas vão ficar aborrecidas. Sim. Porque não vão responder mais a ela, ou que ela vai dizer, a senhora não está ouvindo, a senhora diz que escuta, mas eu tenho que estar repetindo. Ela começa a se isolar. Sim. Então ela vai dizer assim, eu não vou para tal lugar, porque eu não vou escutar o que estão falando, então por que eu vou? Eu começo a me retrair. Ou dar alguma desculpa. E evitar ir para os lugares, arruma uma desculpa, que eu não quero ir, que eu não tô afim, ou qualquer outro motivo. E aí ela começa a ter o processo de isolamento. Isso é complicado. Agora, engraçado, eu tive uma cliente recentemente, ela viajou comigo, foi para o exterior. E aí a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, o filho que acompanhava ela, ele não viajou, mas ele chegou para mim, eu achei isso muito educado e assim, de um carinho muito grande com a mãe dele, e eu acho que falta esse carinho de nós com os nossos pais, com nossos irmãos, porque também a perda auditiva pode estar neles também. E ele chegou para mim e falou assim, Wagner, minha mãe tem uma perda auditiva grave. Você, para falar com ela, você tem que falar de frente para ela. Você não pode falar nas periferias, ou seja, nas laterais. Por quê? Porque ela não vai entender. E eu, como agente de viagem, como militante da pessoa idosa, que tem esse cuidado e gosto de o idoso estar inserido na sociedade, sem qualquer tipo de discriminação, seja lá o que for, eu tenho por obrigação de participar ao meu grupo, de que aquela pessoa tem aquela perda e que precisa, de uma forma educada, com muito carinho e amor, tratar ela daquela forma. E não como muitos fazem. Como já aconteceu, que eu vou falar. Wagner, você me botou no quarto com uma mulher surda. Sim. Então, isso é uma forma deselegante, isso traumatiza, né? Isso separa as pessoas. Então, a gente precisa falar como esse filho veio de uma forma carinhosa falando. Então, toda vez que eu falava com ela, eu me dirigia de frente. E todos que acompanharam na viagem fizeram a mesma coisa. Então, olha que forma delicada, com calma, e você passa. E a pessoa que tem a problemática se sente confortada. Isso. Que forma bacana. Não é verdade? Wagner? Muito bacana essa tua atuação e esse cuidado do filho, né? Maravilha. Porque é isso que dentro da Audivida a gente orienta, nós temos assim um cuidado de todos os familiares fazerem parte do processo. Sim, claro. Por quê? Porque eles precisam conhecer isso. Tá? São o que a gente chama de estratégias de comunicação. Muito bem. Falar de frente, falar pausadamente com a pessoa. E outra coisa, Wagner, hoje já não cabe mais a gente ter uma segregação e uma exclusão da pessoa. Nós estamos num processo de inclusão. Então, saber que as pessoas são diferentes, que a perda auditiva não foi uma decisão, mas que poderá acontecer com qualquer pessoa, é algo que a gente precisa mudar. Por isso que acontece tantas pessoas até não reconhecerem que tem a perda de audição, por conta disso que elas acham, e ainda nossa sociedade faz a exclusão. Como teve o caso dessa outra. Você me colocou no quarto para uma mulher surda, não é? Então, há ainda um pensamento assim. Mas se a gente entende que a pessoa não tomou a decisão de ter a perda de audição, que pode acontecer, qualquer um, nós podemos dormir e acordar sem audição. Sim. Pode acontecer isso. Então, se a gente entende isso, a gente vai entender que devemos acolher essa pessoa. Então, falar de frente, falar pausadamente, falar tranquilo, não é robotizado, é pausadamente. E outra coisa, eu vou ser sincero, viu? Mas às vezes falta paciência, na gente. Falta paciência, porque às vezes a gente está aqui para falar as coisas boas, mas às vezes nós somos até, como é que eu posso dizer, os próprias pessoas que não têm essa paciência com a pessoa. Então o que a gente precisa ter é paciência com o idoso para falar com calma, com tranquilidade, para que ele se sinta confortável, né? Se sinta bem. Sim. Então isso é muito bom. Olha, você que está assistindo o programa e ligou agora, liga para a gente, participa, ligando 71, Salvador,
999838544. Eu estou hoje com Rosiane Carvalho, fonoaudióloga, especialista em gerontologia e empresária da empresa Audivida, que por sinal é a grande nossa patrocinadora do programa Maturidade no Ar. Olha, eu vou pedir licença aqui, mas está bombando. Eu quero mandar um abraço para Iolane Santana, da Prime Operadora, essa equipe maravilhosa que é assídua no programa Maturidade no Ar. Continue, tá bom? Rosiane Carvalho, Magno Lavini também está assistindo. Um abraço, Magno, nosso amigo aqui. Vigília Souza, um beijo para você. Sheila Landulfo fala: parabéns pelo programa, Wagner. Parabéns também à convidada e ao tema. Muito obrigado, Sheila, pela participação. Abraços. Mônica Melo, muito bom. Deixa eu ver quem está mais aqui. Semiramis Almeida, também um ouvinte assídua, também assistindo o programa. Está dizendo que está excelente. E Mônica fala: essa afirmação do idoso é perigosa. O acompanhante e o familiar deve estar atento e conversar com o idoso sobre o perigo de estar afirmando algo que não entendeu. Pode trazer um problema maior. Como? Deixa eu ver lá. Vamos terminar de ler aqui. Como idoso. Eu tenho cuidado de perguntar que foi perguntado. E na maioria das vezes ele não entendeu. Eu repito. Então foi exatamente o que a gente colocou aqui. Muito bem. Né? Você queria fazer uma colocação da Mônica? É isso mesmo, Mônica. E o risco para a pessoa idosa é muito grande. Se ele não entendeu e ele confirma aquilo que ele não entendeu, ele pode estar entrando numa situação perigosa. Inclusive na questão do trânsito. Isso. Não é? Se ele não tem uma audição equilibrada, ele não vai perceber os carros, de onde vem. Sim. A buzina. Se vem de trás, se ele vem de frente, se ele está dirigindo próximo, também, né? Que é outro risco também, né? Exatamente. Então, isso é bem pertinente que você falou. Ah, que bom. Ela também fala aqui: temos que ter paciência e buscar informações, conhecimento, buscando promover qualidade de vida para nossos idosos. Chegaremos também lá. É verdade. Isso. Isso. E até porque, assim, o não conhecer faz com que a gente também produza até uma violência contra a pessoa idosa. Eu já recebi alguns familiares que dizem: Rosiane, olha, eu sou uma pessoa esclarecida, estudada, essa coisa toda, mas eu praticava violência com minha mãe. Eu achava que falando mais alto era para ela ouvir. E agora eu entendo que não é bem assim. Hoje em casa todo mundo já sabe. Quando para minha mãe participar, fala um de cada vez. Entendi. Tá aí bem articulado. Aí tá uma coisa importante, né? Ah, olha, minha mãe é um pouco surda. Por favor, fale alto. Não. Eu acho que o falar alto se torna agressivo. Sim. Ou eu estou errado? O falar alto ele se torna agressivo porque dá uma impressão que você está, não é, imperativa, não é, sendo autoritário Sim. com a pessoa. E outra coisa, distorce a fala. Então não é falando elevado, é falando de frente e pausadamente. Isso é ótimo, isso é bom. Eu quero até usar aqui. Minha mãe não vai me bater quando chegar em casa, não, viu? Mas eu percebo que minha mãe já tem uma perda auditiva, né? E a minha mãe, eu posso falar, assumo toda a responsabilidade. Mas minha mãe, às vezes, ela é firme em dizer que não, você que está falando baixo. Você que está falando baixo. E isso já foi percebido pelos filhos. Então, mãe, quando a gente está falando isso, a gente está falando com carinho, a gente quer o melhor para você. Às vezes falta um pouco de paciência. Falta sim, é verdade. Existe um limite. Mas o que a gente quer é o melhor. Por isso que nós estamos aqui hoje com Rosiane Carvalho falando, e daqui a pouco a gente vai trazer também o que pode atenuar essa perda auditiva e você ter uma vida normal, uma vida bem-sucedida. Olha, eu vou pedir uma pausa aqui, porque esse programa é feito de ouvintes. E nós estamos aqui bombando, graças a Nossa Senhora. O programa está indo muito bem. E eu vou pedir aqui a diretora substituta, minha querida amiga, que coloque aí. Tá cheio, tá bombando, não tá? Então vamos lá, vamos ouvir. Bom dia, meu nome é Angélica. Mais uma vez, bom dia para Wagner, bom dia para Rosiane e aos ouvintes desse programa. Quero parabenizá-lo, Wagner, pela iniciativa do programa. Este programa é muito importante para todos os idosos. E gostaria de fazer uma pergunta a Rosiane. Rosiane, sabemos que ao alcançarmos certa idade, temos perdas de audição,
o estresse, a preocupação, entre os outros obstáculos emocionais, afetam a audição também? Muito obrigado, Angélica. Gostaria de comentar? Sim. Ó, Angélica, obrigada, viu, pela sua pergunta. É bem pertinente mesmo. O fator emocional, ele interfere na nossa saúde como um todo, não é? Então, se eu estou com um estresse elevado, eu vou ter uma hipertensão. Sim. Se eu tiver uma hipertensão, eu posso ter uma alteração do fluxo sanguíneo, que é isso, e aí eu posso prejudicar o meu ouvido, e eu posso ter uma perda de audição, sim. Então, os fatores emocionais, como nós já tivemos caso de pessoa ter perda de audição após a morte do marido, após o falecimento. Sim. Então, ela ficou com o emocional dela tão abalado que ela teve uma perda de audição, e essa perda de audição foi irreversível. Então, os fatores emocionais, eles alteram a nossa condição de vida, né, de saúde, e aí podemos ter, sim, uma perda de audição. Inclusive, tem também o zumbido no ouvido. Sim. Que o fator emocional é uma das causas que leva ao zumbido, e o zumbido ele pode alterar ainda outros fatores emocionais. Então, olha quanta coisa, gente, soma para essa perda auditiva. Né? Então, ter paciência, ter calma, ter tranquilidade, controlar seu lado emocional Isso é muito importante, né? Vamos lá, temos mais uma outra aí na linha. Wagner, toda a galera, toda a equipe do Maturidade no Ar, eu quero parabenizar a vocês, a cada um de vocês, por esse programa delicioso, cheio de informações, com muito afeto, com as informações passadas de uma maneira tão bonita, tão acessível e com convidados sempre. Inclusive, eu quero agradecer por vocês sempre abrirem espaço também para os artistas da nossa Salvador. Já estive no programa, espero voltar brevemente com novidades. E no mais, vida longa ao Maturidade no Ar. Parabéns, Wagner, parabéns a toda a equipe. Como ouvinte, eu só tenho a felicitar. Um grande, grande, grande beijo de Jane Santa Cruz, sua amiga. Beijo. Olha, um grande beijo. Você, essa atriz talentosíssima, que breve vai estar com um espetáculo em Feira de Santana, de Frida Kahlo. Um espetáculo, uma interpretação maravilhosa. Então você, minha amiga, um beijo forte e volte, estamos com saudade. Vamos lá, tem mais gente aí na linha. Bom dia, eu me chamo Soraya e antes de fazer a minha pergunta para a convidada de hoje, eu gostaria de dizer o quanto estou feliz com o retorno do programa Maturidade no Ar. Né? Esse programa que a Bahia estava precisando e que vem abordando temas extremamente esclarecedores e informativos, não só para a maturidade, mas eu acho que de fundamental importância para a sociedade como um todo. Parabéns a você, Wagner, por conduzir um programa como esse com tanta responsabilidade, despojamento e interatividade. A minha pergunta é a seguinte: como que podemos ajudar, né, um parente, né, alguém muito próximo, muito amado, que não aceita a perda auditiva? Né? A condição de estar perdendo a audição gera um impacto muito grande, né? Não só para quem a tem, mas como também para quem convive. Então vamos lá. É uma pergunta importante isso, né? Importantíssima. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. É pertinente, muito pertinente demais essa pergunta, né? Porque, veja só, muitos idosos, eles de fato, eles não aceitam, não é, dizer que tem uma questão uma perda de audição. O que eu te oriento? Leva pra gente ter uma conversa sem compromisso. Sim. Assim, pra gente, no primeiro momento, nós vamos acolher essa pessoa.